1,5,7 é a última. Fazer isto e viverás. É interessante porque aqui o jovem aqui na Bíblia, essa passagem está se referindo a um doutor da lei. Ele é de número 10:28, tá? Parábola do bom samaritano. E aí, um certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: mestre, depois de fazer mestre, depois de fazer, o que herdarei a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Mandou o homem. Jesus responde, dando ao homem uma pergunta: o que está escrito? Né? Em resposta disse: amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E então ele disse, agora entra onde a gente vai falar. Este homem era o mestre da lei. Tá certo? Ele faz uma pergunta a Jesus, e Jesus vai olhar para o homem e vai falar: mas o que está escrito? Porque Jesus sabia, né? Mas vamos ler primeiro e depois eu volto explicando. E aí então, Lucas capítulo 10, versículo 28, e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, disse o mestre, e acrescenta: faze isto e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena formação de ação vital, declarando, entretanto: faze isto e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes competem tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se já foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste no nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Faze isto e viverás, é a nossa lição. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já estava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Ou seja, Jesus mostra à pessoa que ele já sabe o que fazer. Ele já sabe a resposta daquilo que ele pergunta. Isso só um mestre é capaz. Né? A gente percebe aonde sai o instrutor, o professor, o
guia para o mestre é exatamente isso. O mestre, ele não responde à pergunta do aluno, do discípulo. Ele entende o que o discípulo precisa e entrega-lhe como encontrar o que ele precisa. Olha só. Normalmente o que nós temos hoje é, eu faço uma pergunta e eu te respondo a sua pergunta. O mestre não. Quando você faz a pergunta, ele capta a sua necessidade, que você verbalizou pela sua pergunta. Ele provavelmente, pode ser que ele nem responda a sua pergunta, porque não é isso que você precisa. Talvez ele vai fazer você encontrar o que você precisa. Aí está o nosso grande mestre. Então vamos lá. Jesus, então, ele nem se surpreende. Ele falou, pois, esse cara é um mestre, ele sabe a resposta. Então ele devolve uma pergunta a ele. E ele responde, ótimo. Aí Jesus diz assim, respondeste bem. Mais ou menos assim, eu sabia que você sabia. Diz o mestre. E acrescenta, faze isso e viverás. E aí aquela coisa nossa, mas o homem está vivo já. Dá a impressão que a partir daquele momento ele pode viver. Mas o homem está bem, está vivendo. Por que Jesus disse, e viverás? Porque ele estava condenado à morte, e o Cristo havia absolvido ele ali naquele instante. E aí então Emmanuel diz assim, semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, quer dizer, estava em saúde, declarando, entretanto, faze isto e viverás. É que, agora ele vai explicar, o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Entende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Então, aquele homem tinha um título, era um doutor da lei, ele era um mestre, estava vivo, gozando de plena saúde física, mas isso para um espírito evoluído, para um Cristo, para um benfeitor, ele não está vivendo. Ele ainda continua morto. Morto para Deus. Ele era doutor da lei, então ele era uma pessoa integrada a uma religião. E ainda assim Jesus está dizendo que ele não estava vivo. E os benfeitores diriam isso para nós, você não está vivo. Às vezes você acorda de manhã, um aluno todo dia de manhã, está correndo, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Depois de 10 anos você vai encontrar com o benfeitor e ele diz, falta você viver. Você precisa viver sua vida. Mas como? Estou vivendo a minha vida, tenho saúde, isso que não. Sua vida, a verdadeira vida espiritual. O que você está vivendo é uma ilusão. Você ainda não acordou. Você ainda está dormindo. E quase um sonâmbulo. Porque tem tantos compromissos de rotina que você os executa até sem pensar. Tá certo? E nesse sentido, é um sonâmbulo. E ele diz assim, então, para um espírito evoluído, viver realizações superiores com a espiritualidade sublime. O que você realizou de forma superior, sublime a você. Por exemplo, muitas vezes eu passo uma vida e eu chego e penso, que experiência, que pensamento eu vivi na minha vida até o dia que eu estou hoje, que me tornou um ser humano melhor. Muitas vezes você vai dizer assim, nada. Desde que eu nasci, se eu mudei, eu não percebi. Ou se eu, nem sei se eu sempre fui assim desde que eu nasci. Você vai pensar assim, Guto, é impossível, você está dizendo que você não sabe que você mudou. Tem gente que pensa que desde que nasceu até hoje ela sempre foi assim mesmo, desse jeito que ela é. Certo? E tem outros que pensam assim,
Olha, se eu mudei, eu não sei. Eu sinto que sim, que eu mudei. Mas por que exatamente quando me levou a essas mudanças, eu não sei. Isso é a prova de que eu estou desconectado com a parte espiritual minha. Né? É diferente da parte material. Então eu não tenho marcos. Eu não tenho marcos. Quando eu começo a prestar atenção na minha parte espiritual, na minha evolução, eu consigo perceber marcos na minha evolução, conquistas espirituais minhas, somente minhas. Quando que eu comecei a ficar mais calmo? O que me aconteceu que me fez levar a ficar mais calmo? Quais pensamentos me assaltavam na época que me deixavam nervoso? E qual pensamento que me assaltou? Que livro que eu li? Que mensagem que eu vi? Alguém que falou? Uma experiência que eu vivi e que aquilo me tornou melhor nisso, naquilo outro? Quando eu percebi isso? Quando eu percebi aquilo? Compreenderam? Eu tenho marcos, eu tenho uma história espiritual minha para contar. Não só histórias materiais da minha vida. Onde eu cresci, onde eu morei, quem era meu pai e minha mãe, o que eu fiz, onde eu trabalhei, tudo são histórias materiais, da vida material. Eu tenho marcos da vida espiritual. Todo mundo que busca tem marcos na vida, busca a vida espiritual, começa a ter histórias espirituais. Tem sonhos que ele guarda na vida dele, marcantes. Por quê? Porque ele começa a dar valor. Tá? Então, ele já começa a colecionar, ele já tem uma cesta de coleção da sua evolução espiritual. Se você ainda não tem essa coleção de história espiritual, começa a ter, começa a prestar atenção, né? É tão grande, é tão detalhe, é tão maravilhoso quanto as histórias da sua vida material. O que você o que é vida material? Isso que você pensa que você é, que você pensa que você tem esse nome, que você pensa que nasceu aqui em Cuiabá, que você pensa que você é homem, que é mulher, que você pensa que tem aquela família, que você pensa que tudo isso é história material. Aí a gente recebe a mesma pergunta na Terra. Quando alguém vai nos entrevistar, fala assim: conta para nós um pouquinho sobre você, sobre a sua vida. Bom, se você estiver falando com pessoas encarnadas, você vai falar da sua vida, né? Nasci na cidade pequena, meu pai e minha mãe, nananana. Mas quando você vai para o mundo espiritual, o espírito pode te perguntar assim, dizer assim, um benfeitor vai dizer assim: conta para mim sua vida. Aí você vai ter que dizer. Quando eu percebi que eu existia, eu acreditava em determinadas coisas assim, mas depois aconteceram coisas assim, e minha noção de espiritualidade mudou. A partir de um determinado momento, eu conheci uma pessoa, um amigo, uma escola, né? Eu li um livro, e aquilo começou. Então, você vai ter uma outra. Você vai falar da vida espiritual, não importa onde você nasceu, se você é homem, se é mulher, quantos anos você tem, sua experiência profissional, nem no que você se formou, nada. É a história da sua vida espiritual. Guto do céu, se me perguntasse hoje, eu não saberia nem dizer. Eu pensei que eu era tudo um só. Não, nós temos duas vidas. Lembra disso? Nós temos a vida espiritual e nós temos a vida material. É importante. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Por quê? Porque nós não estamos voltados para as esferas mais altas. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete, ou seja, estão fazendo, estão trabalhando nos deveres que lhe competem, não fugiram da raia, estão cumprindo, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos. Ele está falando, né, e ainda está buscando a orientação dos mensageiros divinos. Quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações. E aí, mas por que a gente faz isso? Porque temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero.
Eu estou quase que hoje na Terra, nós temos hoje noção do certo e do errado, do justo, do injusto. O que eu não quero é assumir responsabilidades. Então, eu começo a fazer coisas que todo mundo faz, ou que a maioria faz, mesmo eu não achando correto. Outras, eu deixo de pensar. Eu falo bem assim, eu não gosto nem de pensar muito sobre isso. Larga a mão, porque eu não quero assumir responsabilidade. Então eu sei que se eu pensar, minha consciência vai me cobrar. Eu não quero ser cobrado, então eu não quero nem pensar naquela situação. E assim eu vou vivendo, né? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, mais discernimento eu tenho, mais consciência eu tenho, menos eu preciso depender dos benfeitores. Porque eu já sei o que está certo, eu sei o que está errado. Eu só preciso assumir a responsabilidade e enfrentar o serviço que ele é áspero para comigo, me transformar, né? Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isto e viverá. Ou seja, se você já leu, já estudou, já compreende a fé viva, que é os ensinamentos do Cristo, que nunca morre, né? Então ele fala fé viva, o que nós temos de exemplo de alguém que não morreu é o Cristo. Se foste beneficiado pelos princípios da salvação, beneficiado pelo princípio da salvação, não pela salvação, porque a salvação não vem de fora, não vem do Cristo, não vem de Deus, a salvação vem de dentro de você. Princípios da salvação são as leis, as regras, o conhecimento que você aplica na sua vida para você se libertar, se salvar daquilo que impede você de evoluir, dos apegos, vícios e todas as más tendências que nós trazemos. É isso que está impedindo você de salvar da prisão, da culpa, da mágoa, de você viver em conflitos. Você quer se salvar disso? Segue o Cristo. Põe em prática os princípios que são seus ensinamentos. E você vai se libertar. Veja que ele está falando, nem benfeitor vai precisar. O benfeitor te orienta, ele te guia, né? Mas ele não é aquele que, outra coisa que sempre perguntam, por que se eu tenho um benfeitor, ou a igreja, algumas igrejas falam sobre anjo da guarda, que a gente já acha demais, né? Um anjo proteger um humano. Um anjo tem algo muito mais sério para fazer. Seria um benfeitor, um guia espiritual mesmo, que vai se preocupar com problemas que a gente tem na Terra. Porque para um anjo, se você for crucificado, para ele está ótimo, né? Você está morrendo pelos seus outros irmãos. Você não vai compreender a lógica dele, não. É bom que você não seja nunca protegido por um anjo, porque você nunca vai entender qual que é essa proteção dele, entendeu? Nunca vai proteger, nunca vai entender. É melhor ser por um guia, um benfeitor, que ele está mais próximo a gente, que ele tem um pouquinho mais de sentimento, né, assim, de meio parecido com a gente. Não gostaria de passar por isso. Ele vai tentar te auxiliar. Mas algumas pessoas perguntam assim, benfeitor, se eu tenho um benfeitor, eu não teria que me proteger do perigo? Por exemplo, se eu vou sair com um carro de um acontecimento que iria acontecer, de um assalto, da casa que estava rachando e caiu na minha cabeça, não deu tempo de eu sair, ou matou alguém, um ente meu querido. Ele não está aí para nos proteger? Bom, a ideia de anjo protetor não veio do Espiritismo, veio de outras religiões. Aí quem tem que explicar isso é as outras religiões. No caso do Espiritismo, anjo é espírito
benfeitor. Benfeitor é quem faz o bem. Não é quem protege. Porque muitas vezes as pessoas estão te protegendo e estão te protegendo errado. Estão te mimando. Né? Então, benfeitor. Se ele faz o bem e o bem for impedir algo na tua vida, ele vai impedir. Mas se o bem for cumprir a vontade de Deus e deixar aquilo que acontece, que vai acontecer na sua vida, que você não gosta e chama de mal, vai acontecer, ele vai deixar, porque ele é benfeitor, ele cumpre a vontade de Deus, porque só Deus é o bem absoluto. Então tudo aquilo que estiver em consonância com a vontade de Deus, ele faz. Uma obsessão, também perguntam isso, mas se existisse benfeitor, ele não deveria me proteger contra uma obsessão? Não, ele não vai proteger contra uma obsessão. Por quê? Porque lembra que nós falamos que hoje a vítima é o obsediado e o algoz é o obsessor, mas ele não é do nada. Ele não olhou para sua cara e falou: eu vou perseguir essa pessoa porque eu quero. Você fez por merecer a perseguição dele. Criou um monstro, não criou? Se você não criou um monstro em outra existência, aonde que estava o teu benfeitor quando você estava criando o monstro? No mesmo lugar que ele está hoje, quando a vítima vem cobrar de você os erros que praticou. O benfeitor da vítima no passado, quando você era algoz, estava maltratando, perseguindo aquela pessoa, cadê o benfeitor dela? Que deixou você fazer a maldade com ela. Está no mesmo lugar hoje que ele é o algoz e está te prejudicando. Então, para a gente entender, existe um livre-arbítrio. E os benfeitores não vão ficar benfeitor não vai interferir numa lei. Se ele interferir numa lei, ele é contra a lei. Ele não é a favor da lei. E a lei de Deus não é igual a dos homens, cada um interpreta como quer. Não existe certo, não existe errado. A lei de Deus é absoluta. Acabou. Não é. Então ele segue a lei de Deus. Se eles não seguirem a lei de Deus, não tem exceção. Então, fulano fez algo, por acaso, se por acaso veio uma consequência, vai vir. Aonde que ele vai ficar? No mesmo lugar. Quando você estava fazendo maldade no passado, o obsessor das vítimas sua ficava orando junto com você para você suportar a maldade, entender a maldade e perdoar. É isso que ele fazia. Mas a sua vítima lá fora não conseguiu fazer isso, agora é seu algoz, vem atrás de você. Quer vingança. Agora é o seu benfeitor que vai ficar orando com você para você suportar, perdoar e seguir em frente. Vamos ver se vai dar certo. E o do outro vai ficar dizendo a ele: não faz isso, lá na frente vai ter consequência, tudo que planta retorna. Quero mesmo que o outro falava. O trabalho dos benfeitores são sempre os mesmos. Orientar-nos no bem. O problema é que nós temos um livre-arbítrio e isso aí abre um caminho, abre resgates, consequências que estão dentro da lei de Deus e eles não podem interferir. Então, por isso que também acontece isso. Então, isso aqui também está esclarecendo aqui uma série de vídeos que eu vi falando, ridicularizando benfeitores, a crença de anjos guardiões, a crença de não sei o quê. Eles ridicularizam dessa forma, ainda bastante imaturos, né, para responder esse questionamento. E aqui nos mostra que o viver para os espíritos evoluídos é viver uma vida conectada no mundo espiritual, pisando na Terra. Hoje nós vivemos uma vida material e de vez em quando sonhando com a espiritual. Fechando então a nossa terceira lição, nós estamos assim, então, entre cristãos, aceite a vontade de Deus. Vamos fechar aqui. Aceite a providência divina. Deus é perfeito. Tudo tem um porquê. Como você se orienta, caso você
começa a se sentir fraco, duvidando da vontade de Deus, já achando que o demônio está mais forte que tudo, né? Siga a sua intuição. Coloque dentro da sua... Medite sobre aquilo. É muito importante. Tá? 157. E se você seguir, se você quer ter qualidade de vida, vida plena, viver realmente, ponha em prática o conhecimento espiritual que você já tem. O conhecimento do Cristo, o conhecimento religioso. Aqui depende da religião, tá? Pode ser espírita, católico, evangélico. Todos ensinam bem. Põe em prática e você viverá uma intuição maravilhosa e ainda servindo a Deus.